Um milionário encontra um pobre garoto do interior tocando seu violão. Você não sabe o que ele descobriu. Se você está buscando histórias que tocam a alma e transformam vidas, você veio ao lugar certo. Inscreva-se no canal e embarque conosco nesta jornada emocionante que está apenas começando. O calor do cerrado grudava na pele como uma segunda camada, e o pó vermelho do chão subia a cada passo, criando pequenas nuvens que se desfaziam no ar parado. Gabriel Fontes ajustou os óculos escuros e puxou o ar seco para os pulmões, sentindo o cheiro familiar de terra ressecada e capim queimado. Aos 57 anos, sua presença imponente, 1,82 de altura, cabelos grisalhos penteados para trás, terno de linho branco impecável mesmo no calor, destoava completamente daquele cenário esquecido por Deus e pelos homens. São Pedro do Cerrado mal aparecia nos mapas rodoviários, e Gabriel entendia por quê. As casas baixas de tijolo à vista se espalhavam sem planejamento pelas ruas de terra batida, onde galinhas ciscavam livremente entre os quintais cercados por mourões de aroeira. Era o tipo de lugar que ele normalmente evitaria. Um CEO de uma das maiores redes hoteleiras do país não tinha motivos para estar ali, mas havia um motivo que pesava em seu peito há 3 décadas. Gabriel caminhava sem pressa pela estrada que levava à antiga igreja, seus sapatos italianos acumulando poeira vermelha a cada passo. O sol começava a declinar, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas quebradas das casas abandonadas. Era uma paisagem melancólica, que combinava perfeitamente com o estado de espírito que o trouxera até ali. A igreja apareceu no horizonte como uma sombra contra o céu, suas paredes de pedra gastas pelo tempo e pela chuva. O telhado desabara parcialmente, deixando vigas de madeira expostas como costelas quebradas. Era ali que tudo começara, onde ele e Jonas haviam servido como coroinhas, onde brincavam de esconde-esconde entre os bancos de madeira, onde sonhavam com um futuro que parecia infinito, na inocência dos 8 e 10 anos. E era ali, nos fundos da igreja, que Jonas fora enterrado. Gabriel parou diante do portão de ferro enferrujado que separava o cemitério improvisado do resto do mundo. As dobradiças chiaram quando ele o empurrou. Um som agudo que cortou o silêncio da tarde como uma lâmina. O cemitério era pequeno, talvez 40 túmulos no máximo, e a maioria das cruzes estava torta, algumas feitas de madeira carcomida, outras de ferro pintado que descascava sob o sol implacável. Foi então que ele ouviu. Uma melodia suave, quase sussurrada, flutuava no ar como um fantasma gentil. O som de cordas dedilhadas com cuidado, uma harmonia simples mas carregada de emoção que fez Gabriel parar no meio do caminho. Seu coração disparou. Não era possível. Aquela melodia seguiu o som, pisando cuidadosamente entre os túmulos, até avistar uma figura pequena sentada sobre uma lápide de pedra lisa. Era um menino. Não devia ter mais que 12 anos, com cabelos castanhos desalinhados pelo vento e uma camiseta azul desbotada que já fora de algum time de futebol. Seus pés descalços balançavam no ar, cobertos de poeira vermelha até os tornozelos. O garoto segurava um violão de madeira antiga, com verniz descascado e cordas que pareciam ter sido trocadas mais de uma vez. Suas mãos pequenas se moviam pelas cordas com uma destreza surpreendente, arrancando notas que se combinavam numa melodia que Gabriel reconheceu imediatamente. Era Tarde de Chuva, uma composição que ele e Jonas haviam criado juntos quando eram crianças, inspirados pelas tardes longas que passavam trancados em casa, enquanto as tempestades de verão castigavam o telhado de zinco da casa da avó. Uma melodia simples, de apenas 2 acordes principais, mas que carregava toda a nostalgia da infância perdida. Gabriel ficou paralisado, observando o menino tocar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como era possível? Como aquele garoto conhecia uma música que só existia na memória dele e de Jonas? O menino terminou a melodia e ergueu os olhos, notando a presença de Gabriel pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos claros, quase dourados sob a luz do sol poente,
e havia neles uma sabedoria que não combinava com a idade aparente. Boa tarde, senhor, disse o garoto com a simplicidade de quem cumprimenta um vizinho. O senhor também veio visitar alguém? Gabriel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Por um momento se sentiu como uma criança novamente, intimidado e sem saber o que dizer. Ele, que comandava reuniões com centenas de pessoas, que negociava contratos milionários sem pestanejar, estava sem palavras diante de um menino descalço. Eu? Sim, conseguiu articular finalmente. Vim visitar meu irmão. O garoto inclinou a cabeça, curioso. Qual é o nome dele? Posso conhecer. Jonas. Jonas Fontes. Os olhos do menino se iluminaram como estrelas. Oh, que coincidência! Esse é meu avô! Ele bateu na lápide onde estava sentado. E Gabriel pôde ler a inscrição simples. Jonas Fontes, 1962-2019. A música nunca morre. Eu sou Cauã, neto dele. Muito prazer. O mundo pareceu girar em câmera lenta ao redor de Gabriel. Neto. Jonas tinha um neto. Isso significava que teve filhos, família, uma vida inteira que Gabriel nunca soubera. O peso da descoberta o atingiu como um soco no estômago, tirando-lhe o ar dos pulmões. Neto, murmurou, mais para si mesmo que para o garoto. É, filho da minha mãe, que era filha dele, explicou Cauã com a lógica simples da infância. O senhor conhecia meu avô? Gabriel assentiu devagar, incapaz de confiar na própria voz. Como explicar que conhecia? Como contar que havia sido o melhor amigo, o parceiro musical, o irmão inseparável, até que o orgulho e a teimosia construíssem um muro intransponível entre eles? Éramos próximos quando jovens, disse finalmente. Que legal! Cauã sorriu. Um sorriso que lembrava vagamente alguma coisa que Gabriel não conseguia identificar. O senhor sabe tocar também? Meu avô sempre dizia que quem conhecia ele de verdade também gostava de música. Faz muito tempo que não toco. Mas nunca é tarde para voltar, né? O garoto ajeiteou o violão no colo. Minha mãe sempre fala isso. Ela que me ensinou essa música que eu estava tocando, disse que era especial para o vovô. Sua mãe, ela ainda está trabalhando na cidade. Ela vem me buscar depois das 6. Eu venho aqui toda tarde conversar com o vovô e tocar para ele. Cauã olhou para a lápide com carinho. Ele gostava muito de música. Deixou um monte de coisa escrita num caderno velho. Gabriel sentiu o coração acelerar. Que tipo de coisa? Músicas, poesias, algumas cartas. O garoto se inclinou e pegou um caderno de capa marrom, gasto pelo tempo e uso. A mãe deixa eu ler, porque ela diz que assim eu conheço melhor o vovô. Quer ver? Com mãos trêmulas, Gabriel aceitou o caderno. A capa estava desgastada, mas ainda se podia ler Composições JF, escrito com a letra familiar de Jonas. Abriu na primeira página e seus olhos se encheram de lágrimas involuntárias. Lá estava Tarde de Chuva, escrita com a grafia cuidadosa de Jonas com notas à margem, composta com Gabi em julho 1978, dia de tempestade na casa da avó Rosa. Logo abaixo, uma anotação mais recente. Para minha neta, quando ela crescer, esta música nasceu do amor entre irmãos, que ela encontre o caminho de volta para quem se perdeu. Gabriel fechou os olhos, sentindo décadas de mágoa e arrependimento desabarem sobre ele como uma avalanche. Jonas guardara tudo, todas as composições que haviam feito juntos, todas as memórias da infância, todos os sonhos compartilhados, e mais que isso, ainda tinha esperança de reconciliação. O senhor está bem? A voz preocupada de Cauã o trouxe de volta ao presente. Só me emocionei um pouco. Seu avô era uma pessoa muito especial. Era mesmo. Os olhos do garoto brilharam. A mãe conta que ele falava muito de um irmão que morava longe. Dizia que um dia ele ia voltar e eles iam tocar juntos de novo. O senhor acha que era você? A pergunta caiu como uma pedra no estômago de Gabriel. Ele olhou para aquele menino inocente, que não fazia ideia da dor que carregava e não conseguiu mentir completamente. Talvez fosse, sim. Então o senhor voltou. Cauã bateu palmas, genuinamente feliz. O vovô tinha razão. Ele sempre dizia, quando a gente toca com o coração, quem precisa ouvir vai escutar. Gabriel devolveu o caderno ao garoto, suas mãos ainda tremendo ligeiramente. Cauã, você...
Você não se importaria se eu viesse aqui de vez em quando? Para visitar seu avô também? Claro que não. Vai ser legal ter companhia. O menino ajeitou o violão no colo novamente. O senhor quer que eu toque mais alguma coisa? Sei várias músicas do caderno. Por favor. Cauã começou a dedilhar as cordas novamente. Desta vez, uma melodia mais lenta, mais melancólica. Gabriel reconheceu imediatamente. Era Despedida do Sol, outra composição da dupla, inspirada nos entardeceres que assistiam do telhado da casa da avó Rosa. Enquanto a música fluía no ar quente da tarde, Gabriel se sentou na terra vermelha ao lado da lápide, não se importando com o terno caro que se sujava. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se sentir completamente a dor da perda, o peso do arrependimento, mas também uma sensação estranha e nova, esperança. O sol continuava a descer no horizonte, pintando o céu de cores que mudavam a cada minuto. O cemitério, que minutos antes parecia um lugar de tristeza e abandono, agora se transformara numa espécie de santuário, onde passado e presente se encontravam na forma mais pura possível, através da música. Quando Cauã terminou de tocar, o silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se compreendem sem precisar de palavras. Minha mãe vai chegar logo, disse o garoto olhando para o sol que já tocava o horizonte. Mas eu venho aqui todo dia depois da escola. Se o senhor quiser, eu quero. Gabriel respondeu sem hesitar. Muito. Cauã sorriu e começou a guardar o violão numa capa de tecido simples. Como é o nome do senhor mesmo? Esqueci de perguntar. Gabriel hesitou por um momento. Contar quem era realmente? Revelar a conexão que tinham? Ainda não. Era cedo demais. E havia muito que ele precisava processar antes de abrir completamente o coração. Gabriel, disse simplesmente. Gabriel. O garoto repetiu o nome pensativo. Sabe que o vovô tinha um amigo com esse nome? Ele falava dele às vezes. Dizia que foi a pessoa mais importante da vida dele, depois da família. O coração de Gabriel se contraiu. Mesmo depois de tudo, depois da briga terrível, das palavras cruéis trocadas, dos anos de silêncio, Jonas ainda o considerava importante. A culpa e o arrependimento que carregava há décadas pareceram se intensificar, mas junto com eles veio algo que não sentia há muito tempo: perdão. Não o perdão que esperava de Jonas, que nunca mais poderia vir, mas o perdão que talvez pudesse dar a si mesmo. Deve ter sido uma pessoa de sorte, murmurou Gabriel. Acho que sim. O vovô sempre falava com carinho quando lembrava dele. Nesse momento, o som de um motor se aproximando os interrompeu. Uma pequena caminhonete branca parou do lado de fora do cemitério e uma mulher desceu do veículo. Era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e roupas simples de trabalho. Havia nela um ar de cansaço honesto, de quem trabalha duro para sustentar a família. Cauã, chamou ela. Vamos, filho. Já vou, mãe. O garoto se levantou, jogando a capa do violão no ombro. Foi muito bom conhecer o senhor, Gabriel. Espero que venha mesmo amanhã. Pode ter certeza. Cauã começou a se afastar, mas parou e se virou novamente. Sabe, acho que o vovô ficaria feliz em saber que o senhor veio. Ele sempre dizia que a música tem o poder de juntar as pessoas, mesmo quando elas estão longe. Gabriel assentiu, não confiando na própria voz para responder. Viu o garoto correr em direção à mãe, que o cumprimentou com um beijo na testa antes de ajudá-lo a subir na caminhonete. A mulher olhou rapidamente na direção de Gabriel, acenou educadamente com a mão e, em seguida, entraram no veículo e partiram, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha no ar. Gabriel ficou sozinho no cemitério, de pé diante da lápide de Jonas, enquanto o sol finalmente desaparecia no horizonte. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, e o ar noturno trazia um alívio bem-vindo do calor do dia. Ajoelhou-se na terra vermelha e pousou a mão na pedra lisa da lápide. Jonas, sussurrou, sua voz quebrando pela primeira vez em anos. Eu sinto muito, irmão. Sinto muito por tudo. O vento noturno soprou suavemente, movendo as folhas secas que se acumulavam entre os túmulos,
criando um sussurro suave que quase parecia uma resposta. Gabriel permaneceu ali por mais alguns minutos, deixando que as lágrimas caíssem livremente pela primeira vez em décadas. Quando finalmente se levantou, havia uma certeza nova em seu peito. Voltaria, todos os dias, se fosse preciso. Conheceria melhor seu sobrinho neto, aprenderia sobre a vida que Jonas construíra longe dele e talvez, apenas talvez, encontraria uma forma de consertar o que parecia irreparável. A caminhada de volta ao hotel onde estava hospedado foi lenta e contemplativa. Gabriel não ligou para o motorista particular que o esperava na cidade vizinha. Preferiu caminhar pelas ruas desertas de São Pedro do Cerrado, observando as luzes fracas que se acendiam nas casas simples, ouvindo o som distante de televisões e conversas familiares que vazavam pelas janelas abertas. Era um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de simplicidade e autenticidade que ele havia abandonado há muito tempo em busca do sucesso e da riqueza. Mas naquela noite, caminhando pela terra vermelha sob as estrelas do cerrado, Gabriel começou a entender que talvez tivesse passado a vida inteira correndo atrás das coisas erradas. No bolso de seu paletó, o celular vibrava insistentemente. Mensagens de sua secretária, relatórios urgentes, decisões importantes que precisavam ser tomadas. Mas pela primeira vez em décadas, Gabriel Fontes ignorou completamente o mundo dos negócios. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Tinha um irmão para redescobrir, um perdão para conquistar e uma música para aprender a tocar novamente. A primeira parte de sua jornada estava apenas começando. Gabriel acordou no hotel modesto da cidade vizinha com uma sensação estranha. Pela primeira vez em anos, havia dormido profundamente, sem os pesadelos que costumavam assombrá-lo. O quarto era simples, com móveis de madeira clara e cortinas floridas que deixavam passar a luz dourada da manhã. Nada como as suítes presidenciais às quais estava acostumado, mas havia algo reconfortante naquela simplicidade. Às 2 da tarde, já estava de volta ao cemitério. Desta vez, trouxera algumas coisas: um banquinho dobrável de camping, uma garrafa de água fresca e um pequeno arranjo de flores do campo que comprara de uma senhora na entrada da cidade. Não eram rosas caras ou orquídeas exóticas, apenas margaridas brancas e algumas flores silvestres amarelas que lembravam a infância no interior. Cauã ainda não havia chegado. Então, Gabriel aproveitou para observar melhor o túmulo de Jonas. A lápide era simples, mas bem cuidada, sem musgo ou sujeira. Alguém, provavelmente o próprio Cauã, mantinha o local limpo e às vezes deixava pequenas oferendas, uma pedrinha interessante, uma folha bonita, pequenos desenhos feitos em papel. Era tocante ver como o garoto honrava a memória do avô. Gabriel colocou as flores em um pequeno vaso de cerâmica que estava ao lado da lápide e se sentou no banquinho, esperando. O cemitério estava silencioso, apenas com o som distante de cigarras e o farfalhar das folhas secas movidas pela brisa suave. Por volta das 3h30, ouviu os passos familiares na terra. Cauã apareceu carregando o violão e uma mochila escolar surrada, o rosto iluminado por um sorriso genuíno ao ver Gabriel. "Oh, que bom que o senhor veio mesmo", disse o garoto claramente feliz. "Achei que talvez fosse só educação ontem. Promessa é promessa." Gabriel sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentia há anos. "E você pode me chamar só de Gabriel. Não precisa de senhor. Tá bom, Gabriel?" Cauã se acomodou em sua posição habitual sobre a lápide. "Trouxe uma coisa para mostrar para o senhor hoje." O garoto abriu a mochila e tirou um envelope amarelado, obviamente antigo. A letra na frente era de Jonas, para Gabriel, quando ele voltar. O coração de Gabriel disparou. Com mãos trêmulas, pegou o envelope. Dentro havia 2 folhas de papel, escritas com a caligrafia familiar de seu irmão. A primeira era uma carta. "Meu irmão Gabriel, se você está lendo isto, significa que o tempo finalmente curou as feridas que nós mesmos abrimos. Escrevo esta carta sem saber se um dia ela chegará às suas mãos, mas a esperança é tudo o que nos resta quando perdemos quem amamos. Sei que você deve carregar a culpa do que aconteceu entre nós, assim como eu carrego a minha. A verdade é que éramos jovens
orgulhosos e teimosos demais para admitir que ambos estávamos errados. Você por ter escolhido o dinheiro acima da família, eu por não ter tentado te compreender. Mas o tempo me ensinou algo, Gabriel. O amor verdadeiro não morre, apenas se esconde atrás da mágoa. E a música, nossa música, sempre foi a linguagem que usávamos quando as palavras não bastavam. Construí uma vida simples aqui em São Pedro do Cerrado. Casei com Maria Luísa, uma professora que conheci na igreja, e tivemos uma filha linda, Carmen. Carmen me deu Cauã, que é a luz dos meus olhos, e tem o mesmo dom que tínhamos para a música. Ele é puro como éramos antes de deixarmos o mundo endurecer nossos corações. Se você está lendo isto, provavelmente já conheceu meu neto. Ele tem suas mãos, Gabriel. Lembra como suas mãos sempre foram mágicas com as cordas? Cauã herdou isso. E mais que isso, ele herdou nossa capacidade de encontrar beleza onde outros veem apenas tristeza. Não precisa se sentir culpado por não termos nos reconciliado em vida. Eu te perdoei há muito tempo, assim como espero que você me perdoe. A vida é curta demais para carregarmos peso nos ombros quando podemos carregar música no coração. Cuide do Cauã se puder, não como obrigação, mas como oportunidade. Ele pode te ensinar o que eu nunca consegui, que a verdadeira riqueza não está no que construímos, mas no que cultivamos. Com amor eterno, seu irmão Jonas PS. Na segunda folha está nossa última composição, aquela que começamos no dia da briga e nunca terminamos. Talvez agora você possa encontrar o final. Gabriel precisou parar de ler várias vezes, as palavras ficando borradas pelas lágrimas que insistiam em cair. Cauã permanecia em silêncio respeitoso, intuindo a importância daquele momento. Quando finalmente conseguiu terminar a carta, Gabriel a dobrou cuidadosamente e olhou para a segunda folha. Era Caminho de Casa, a música que estavam compondo no dia da terrível discussão que os separou para sempre. Jonas havia completado a letra e a melodia, e no final havia uma anotação, para Gabriel terminar quando estiver pronto para voltar. Minha mãe disse que o vovô deixou isso guardado especialmente, disse Cauã suavemente. Ele sempre teve certeza de que você ia voltar um dia. Gabriel assentiu, incapaz de falar. Limpou os olhos com as costas da mão e respirou fundo. Cauã, posso te contar uma coisa? Claro, eu sou esse Gabriel da carta. Eu era irmão do seu avô. Os olhos de Cauã se arregalaram. Sério? O senhor é meu tio-avô? Sou. E eu cometi um erro terrível, Cauã. Briguei com seu avô há muito tempo e nunca mais falei com ele. Perdi todos esses anos por orgulho e teimosia. O garoto ficou pensativo por um momento, depois perguntou: mas o senhor veio agora, né? O vovô sempre dizia que nunca é tarde demais para consertar o que foi quebrado. A simplicidade da resposta tocou Gabriel profundamente. Aqui estava uma criança de 12 anos oferecendo a sabedoria que ele levara décadas para começar a compreender. Você tem razão. E sabe o que eu gostaria de fazer? O quê? Gostaria de aprender a tocar de novo. Com você. Se você me ensinar. O rosto de Cauã se iluminou como o sol nascente. Claro, vai ser demais. Mas o senhor vai precisar de um violão. Onde posso conseguir um? Tem o seu Benedito na cidade? Ele conserta e vende instrumentos. Mas são meio caros. Gabriel sorriu. Dinheiro era uma coisa que definitivamente não lhe faltava. Não se preocupe com isso. Podemos ir agora? Só se a mãe deixar. Ela vem me buscar às 6, lembra? E se eu conversasse com ela? Explicasse quem sou? Cauã balançou a cabeça vigorosamente. A mãe é meio desconfiada de gente de fora. Melhor esperar ela te conhecer melhor primeiro. Gabriel assentiu, respeitando a sabedoria do garoto. Durante a próxima hora, Cauã tocou várias composições do caderno de Jonas, cada uma trazendo memórias que Gabriel julgava perdidas para sempre. Entre as músicas, conversaram sobre tudo e nada. Sobre a escola de Cauã, sobre os amigos, sobre os sonhos de ser músico quando crescesse. O vovô dizia que a música é igual à plantação, disse Cauã enquanto afinava o violão. Tem que cuidar com carinho todos os dias, senão não cresce direito. Ele sempre foi sábio, murmurou Gabriel. O senhor também é rico, né? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Por que pergunta isso?
A roupa, o jeito de falar, essas coisas. A mãe trabalha limpando casa de gente rica na cidade grande. Ela fala que dá para perceber. Gabriel riu, impressionado com a perspicácia do garoto. Tenho algum dinheiro, sim. Mas isso é importante? Não para mim. Só estava curioso. Cauã deu de ombros. O vovô sempre dizia que dinheiro não faz música. É a música que faz o coração rico. Novamente, a sabedoria simples de Jonas ecoando através de seu neto. Gabriel se perguntou quantas outras lições seu irmão havia deixado gravadas na alma daquela criança especial. Quando Carmen chegou para buscar Cauã, Gabriel fez questão de se apresentar adequadamente. Ela era mais reservada que o filho, claramente cansada depois de um dia longo de trabalho, mas educada. "O senhor conhecia meu pai?" perguntou ela, estudando Gabriel com olhos atentos. "Conhecia, sim. Fomos amigos na juventude." Ela assentiu, mas Gabriel percebeu que havia algo mais em seus olhos. Uma mistura de curiosidade e cautela. "Cauã me disse que o senhor quer aprender a tocar de novo. Se for possível. Seu filho é um excelente professor." Carmen sorriu pela primeira vez. Puxou ao avô. "Papai sempre dizia que música é coisa que se compartilha, não que se guarda. Posso continuar vindo aqui? Para conversar com Cauã e visitar o túmulo?" Ela hesitou apenas um momento antes de assentir. Claro, papai ficaria feliz. Depois que eles partiram, Gabriel permaneceu no cemitério até escurecer completamente. Leu a carta de Jonas mais 2 vezes, memorizando cada palavra, cada pedido de perdão, cada demonstração de amor que ele não tivera coragem de expressar em vida. Na manhã seguinte, foi direto à oficina do seu Benedito. Era um homem pequeno e alegre, com mãos calejadas e olhos brilhantes que se iluminaram quando Gabriel explicou o que procurava. "Ah, então o senhor é aquele amigo do Jonas que o Cauã falou?" disse Benedito, limpando as mãos num pano sujo. "Tenho o violão perfeito para o senhor." Ele desapareceu nos fundos da oficina e voltou carregando um instrumento lindo. Madeira clara, verniz brilhante, cordas novas. "Esse aqui é especial. Fiz pensando no Jonas, mas ele morreu antes de eu terminar. Acho que seria perfeito para o senhor." Gabriel pegou o violão com reverência. Era lindo e bem equilibrado, com um som limpo e rico quando testou as cordas. "Quanto custa?" "Para amigo do Jonas não cobra. É presente." Gabriel ficou emocionado com a generosidade, mas insistiu em pagar. Acabaram chegando a um acordo. Gabriel compraria o violão por um preço justo e Benedito daria algumas aulas básicas para ele relembrar o que havia esquecido. "O Jonas sempre dizia uma coisa", disse Benedito enquanto embrulhava o violão. "Música é ponte, não muro." Acho que o senhor vai entender o que isso significa. Naquela tarde, Gabriel chegou ao cemitério carregando seu novo violão. Cauã quase pulou de alegria ao vê-lo. "Que lindo, deixa eu ver." Gabriel entregou o instrumento ao garoto, que o examinou com o cuidado de um especialista. "Esse é trabalho do seu Benedito. Ele faz os melhores violões da região." Cauã tocou algumas notas. "O som é perfeito. Agora você pode me ensinar de verdade." "Claro, vamos começar pelo básico." Durante as próximas 2 horas, Cauã ensinou Gabriel a relembrar os acordes fundamentais. As mãos de Gabriel estavam endurecidas pelos anos sem prática e os dedos doíam quando pressionava as cordas, mas havia algo mágico em sentir novamente a vibração da música através de seus dedos. "O senhor está indo bem", encorajou Cauã. "Dá para ver que já sabia tocar antes." "Faz muito tempo." Gabriel sorriu, tocando um acorde simples de dó maior. "Mas é como andar de bicicleta, né? Nunca se esquece completamente." "Exato. Agora vamos tentar Tarde de Chuva." "É fácil. Só 2 acordes principais." Tocaram juntos pela primeira vez. Cauã na melodia principal, Gabriel fazendo um acompanhamento simples. Não estava perfeito, longe disso. Mas havia algo emocionante em criar música novamente. Especialmente uma música que carregava tantas memórias. Quando terminaram, ambos estavam sorrindo. "Foi demais", disse Cauã. "O vovô ficaria orgulhoso." "Você acha?" "Tenho certeza. Ele sempre dizia que música é tipo receita de família. Passa de pai para filho, de avô para neto e nunca se perde." Gabriel guardou essas palavras no coração. Pela primeira vez em décadas, se sentia parte de algo maior que ele mesmo.
parte de uma linhagem musical que Jonas havia preservado e que agora continuava através de Cauã. Durante os dias seguintes, estabeleceram uma rotina. Gabriel chegava ao cemitério por volta das 3 da tarde, sempre trazendo algo pequeno, às vezes flores, às vezes água fresca, uma vez até um lanche, que dividiram sentados na sombra de uma árvore próxima. Cauã o ensinava pacientemente, corrigindo sua postura, mostrando dedilhados mais eficientes, compartilhando as técnicas que havia aprendido com o avô. Mas mais que música, compartilhavam histórias. Gabriel contava sobre suas viagens pelo mundo, sobre os hotéis luxuosos que possuía, sobre lugares exóticos que havia visitado. Cauã falava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos de conhecer o mundo além de São Pedro do Cerrado. O senhor deve ter conhecido lugares incríveis, dizia o garoto, os olhos brilhando de curiosidade. Conheci sim, mas sabe uma coisa engraçada? Nenhum lugar me fez sentir o que sinto aqui. O que o senhor sente aqui? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Paz, pertencimento, como se finalmente tivesse chegado em casa. Cauã sorriu, uma expressão sábia demais para sua idade. O vovô dizia que casa não é lugar, é pessoas. Talvez o senhor tenha encontrado suas pessoas. Numa quinta-feira chuvosa, quando não puderam ir ao cemitério, Gabriel decidiu visitar Carmen em casa. Ela morava numa casa simples, mas bem cuidada, com jardim pequeno e varanda onde Cauã costumava praticar violão. Que surpresa, disse ela, convidando-o para entrar. Cauã ficou triste hoje por não poder ir no cemitério. Na verdade, eu queria conversar com você, Carmen, sobre Cauã e sobre mim. Ela serviu café em xícaras simples de porcelana e se sentou à mesa da cozinha, esperando. Eu não fui completamente honesto ontem, Gabriel começou. Eu não era apenas amigo do seu pai, eu era irmão dele. Carmen quase derrubou a xícara. Irmão? Mas papai nunca. Nós brigamos há mais de 30 anos. Uma briga feia, definitiva. Nunca mais nos falamos. Meu Deus, você é o Gabriel! Os olhos dela se arregalaram. Papai falava de você sempre. Eu sei. Ele me deixou uma carta. Gabriel contou tudo. Sobre a briga. Sobre os anos de arrependimento. Sobre como encontrar Cauã havia mudado sua perspectiva de vida. Carmen ouviu em silêncio, às vezes limpando lágrimas dos olhos. Papai nunca desistiu de você, disse ela finalmente. Mesmo quando eu era pequena, ele falava que um dia você ia voltar. Dizia que irmão de verdade não se perde, só se afasta. Carmen, eu quero fazer parte da vida de vocês. Se você permitir, o que você quer dizer? Quero ajudar. Com Cauã, com vocês. Não por obrigação ou culpa, mas porque vocês são minha família. A única família que me resta. Carmen ficou quieta por um longo tempo, estudando o rosto de Gabriel. Você tem dinheiro, né? Cauã comentou. Tenho sim. Não preciso de caridade. Não é caridade. É família cuidando de família. Ela suspirou. Cauã vai ficar maluco quando souber que você é tio-avô dele de verdade. Você vai deixar eu contar para ele? Acho que ele merece saber a verdade. Naquela noite, Gabriel dormiu melhor do que dormir em anos. Havia algo curativo em finalmente poder ser honesto, em poder assumir seu lugar na família que havia rejeitado por tanto tempo. No dia seguinte, quando contou a verdade para Cauã, a reação do garoto foi ainda melhor do que ele esperava. Eu sabia! Gritou Cauã, pulando de alegria. Eu sabia que o senhor era especial demais para ser só um amigo do vovô. Como sabia? Do jeito que o senhor olhava para as músicas dele, do jeito que ficava emocionado. E tem mais uma coisa. O garoto pegou o caderno de Jonas e abriu numa página específica. Olha isso. Era um desenho simples, feito a lápis, mostrando duas crianças tocando violão sentadas no telhado de uma casa. Embaixo, a legenda. Eu e Gabi, verão de 1976. O vovô desenhou isso pouco antes de morrer. Disse que sonhou com vocês dois quando eram pequenos. Gabriel olhou o desenho com lágrimas nos olhos. Reconheceu imediatamente a cena. O telhado da casa da avó Rosa, onde passavam tardes inteiras tocando e compondo. Ele nunca me esqueceu, murmurou. E nunca desistiu do senhor, completou Cauã. Agora a gente pode ser uma família de verdade. Parte 3.
a harmonia de uma nova família. 3 semanas depois da revelação, a vida de Gabriel havia mudado completamente. Ele havia cancelado todas as viagens de negócios programadas para o próximo mês e instruído sua equipe a assumir as operações cotidianas dos hotéis. Pela primeira vez em décadas, sua prioridade não eram os negócios, era a família. Gabriel alugou uma casa pequena e confortável em São Pedro do Cerrado, a apenas algumas quadras da casa de Carmen e Cauã. Não era luxuosa. Tinha 2 quartos, uma sala simples, cozinha básica e uma varanda onde ele e Cauã podiam praticar música sem incomodar os vizinhos. Mas tinha algo que nenhum dos seus apartamentos de cobertura ou mansões havia tido: a sensação de lar. As tardes no cemitério haviam se tornado verdadeiras aulas de música. Gabriel progredira rapidamente, suas mãos redescobrindo a agilidade perdida, sua memória musical despertando como se tivesse estado apenas dormindo. Cauã era um professor natural, paciente mas exigente, sempre empurrando Gabriel para tentar coisas novas. Agora vamos fazer caminho de casa, disse Cauã numa tarde particularmente quente. Aquela música que o vovô deixou para você terminar. Gabriel pousou o violão no colo e suspirou. Ainda não me sinto pronto para essa? Por que não? É complicada. Tem muita história por trás dela. Todas as músicas boas têm história, replicou Cauã com a sabedoria que Gabriel aprendera a admirar. Se não tivessem, seriam só barulho. Gabriel sorriu apesar da hesitação. O garoto sempre tinha uma resposta que o desarma. Tá bom, mas vamos devagar. Começaram com os acordes básicos. A melodia voltou naturalmente para Gabriel, como se estivesse gravada em sua alma. Era uma música sobre saudade, sobre a jornada de volta para casa, após longos anos de ausência. Jonas havia completado a letra de forma tocante. Por tantos caminhos eu andei buscando algo que perdi, mas só hoje eu entendi que casa é onde o coração ficou. Volta, irmão, que eu espero aqui, com a mesa posta e o violão afinado, porque casa é onde fomos felizes e onde podemos ser de novo. Quando terminaram de tocar, ambos estavam emocionados. Era uma música linda, carregada de saudade e esperança ao mesmo tempo. É a mais bonita de todas, disse Cauã suavemente. Dá para sentir o amor do vovô em cada nota. Ele sempre foi melhor compositor que eu, admitiu Gabriel. Mas agora vocês compõem juntos de novo, através de mim. A observação tocou Gabriel profundamente. Era verdade. Através de Cauã, ele e Jonas continuavam criando música juntos, curando feridas antigas e construindo memórias novas. Durante essas semanas, Gabriel também se aproximara mais de Carmen. Ela era uma mulher forte e independente, que havia criado Cauã praticamente sozinha, após a morte precoce do marido em um acidente de trabalho. Trabalhava como diarista em casas da cidade vizinha, um trabalho pesado que mal pagava as contas. Gabriel queria ajudar financeiramente, mas sabia que precisava ter cuidado. Carmen era orgulhosa, como Jonas sempre fora, e não aceitaria caridade. Então encontrou maneiras sutis de contribuir, esquecendo dinheiro na mesa da cozinha, aparecendo com compras extras que não conseguiria consumir sozinho, oferecendo presentes que pareciam casuais, mas que eram cuidadosamente pensados. Você não precisa fazer isso, disse Carmen numa noite, quando Gabriel apareceu com um violão novo para Cauã, alegando que havia comprado por impulso e não usaria. Eu sei que não preciso. Eu quero. Por quê? Gabriel pensou na resposta. Porque família cuida de família. E porque eu tenho 30 anos de ausência para compensar. Você não deve nada pra gente. Não deve no sentido de obrigação, mas devo no sentido de amor. Carmen o estudou por um longo momento. Depois assentiu. Papai ficaria feliz em saber que você finalmente entendeu o que ele sempre tentou te ensinar. O que era? Que sucesso não é o que você constrói para si mesmo. É o que você constrói para os outros. Numa sexta-feira, Gabriel teve uma ideia. Estava assistindo Cauã tocar na varanda de sua casa, quando que o garoto mencionou casualmente que gostaria de aprender piano. Por que piano? Perguntou Gabriel. O vovô sempre dizia que piano é como o violão, só que com mais possibilidades. E tem uma música no caderno dele que só fica completa com piano. Que música?
Cauã folheou o caderno até encontrar a página certa. Sinfonia do Cerrado. O vovô escreveu que é para violão e piano, mas nunca achou alguém que soubesse tocar piano aqui na cidade. Gabriel olhou a partitura. Era uma composição complexa e linda, claramente uma das obras mais ambiciosas de Jonas. E Gabriel sabia tocar piano. Havia aprendido quando criança, antes de se concentrar exclusivamente no violão. Cauã, e se eu trouxesse um piano aqui? Os olhos do garoto se arregalaram. Um piano de verdade? Mas deve custar uma fortuna. Deixa eu me preocupar com isso. Você gostaria? Claro. Mas onde a gente ia colocar? Gabriel olhou ao redor da varanda pequena. Na verdade, tenho uma ideia melhor. E se reformássemos o salão da igreja velha? A ideia havia surgido espontaneamente, mas quanto mais Gabriel pensava nela, mais fazia sentido. A igreja onde ele e Jonas haviam sido coroinhas, onde tudo começara, poderia se tornar um espaço de música e memória. Reformar a igreja? Cauã ficou empolgado. Seria incrível, mas acho que precisa da permissão do padre. Vamos conversar com ele. Padre Miguel era um homem idoso e sábio, que conhecera Jonas bem, e ficou emocionado ao saber que Gabriel era seu irmão. Quando Gabriel explicou sua ideia, reformar a igreja e transformá-la num espaço comunitário de música, os olhos do padre se iluminaram. Jonas ficaria radiante, disse ele. Ele sempre sonhou com algo assim. Uma vez me disse que música é oração que todo mundo entende, não importa a religião. Então posso reformar? Claro, mas sob uma condição. Qual? Que seja realmente comunitário. Não só para você e Cauã, mas para toda a comunidade que quiser aprender música. Gabriel sorriu. Era exatamente o que Jonas teria querido. Concordo completamente. Os trabalhos de reforma começaram na semana seguinte. Gabriel contratou uma equipe de São Paulo, mas fez questão de usar também trabalhadores locais. Queria que a comunidade se sentisse parte do projeto. A igreja foi cuidadosamente restaurada. As paredes de pedra limpas e reforçadas, o telhado completamente reconstruído, janelas novas que deixavam entrar muita luz natural. O interior foi transformado num espaço acolhedor, com cadeiras confortáveis dispostas em semicírculo, um pequeno palco onde ficaria o piano e paredes decoradas com fotos da história da cidade e instrumentos musicais antigos. Cauã acompanhava tudo com entusiasmo contagiante, dando sugestões e ajudando no que podia. Carmen, inicialmente hesitante sobre a grandiosidade do projeto, acabou se rendendo ao ver como a comunidade abraçou a ideia. Nunca vi a cidade tão animada, comentou ela numa tarde observando as obras. As pessoas estão falando sobre isso em todo canto. É incrível como música junta as pessoas, disse Gabriel. Jonas sempre soube disso. Enquanto as obras avançavam, Gabriel e Cauã continuavam suas aulas diárias no cemitério. O progresso de Gabriel era notável. Em poucas semanas havia recuperado muito de sua habilidade antiga e até aprendido técnicas novas que Cauã dominava. O senhor toca melhor que muito adulto que eu conheço, elogiou Cauã numa tarde. Tem certeza que parou mesmo de tocar? Parei completamente. Por mais de 20 anos. Mas por quê? Música é coisa boa demais para parar. Gabriel pausou, as mãos ainda nas cordas do violão, porque me lembrava do seu avô. E durante muito tempo essa lembrança doía. E agora? Agora me lembra dele também, mas de um jeito bom. Me lembra de quando éramos felizes juntos. É assim que tem que ser, disse Cauã sabiamente. Lembrança boa é tipo música. Mesmo quando é triste, faz bem pro coração. 2 semanas depois, o piano chegou. Era um piano de cauda pequeno, mas de excelente qualidade, que Gabriel havia comprado de um comerciante especializado em São Paulo. A entrega foi um evento em si. A cidade inteira pareceu parar para ver o piano sendo cuidadosamente transportado e instalado na igreja reformada. Meu Deus! Sussurrou Cauã quando viu o instrumento pela primeira vez. É o mais lindo que eu já vi na vida. Gabriel sentou-se ao piano e tocou algumas notas experimentais. O som era rico e limpo, ecoando belamente no espaço restaurado da igreja. Quer tentar? Ofereceu a Cauã. Não sei tocar. Nem eu sabia tocar violão quando comecei de novo. Vem aqui. Gabriel ensinou Cauã os primeiros acordes básicos no piano.
assim como o garoto havia feito com ele no violão. Era um momento especial, gerações se conectando através da música, conhecimento passando de uma mão para outra. Agora podemos tocar Sinfonia do Cerrado, disse Cauã, empolgado. Ainda não. Gabriel riu. Precisamos praticar muito antes disso. Mas mesmo assim, tentaram uma versão muito simplificada da composição de Jonas. Gabriel no piano, Cauã no violão, tocando na igreja onde tudo havia começado décadas antes. Não estava perfeito, longe disso, mas havia algo mágico naquele momento. Era como se Jonas estivesse ali com eles, sorrindo e aprovando a continuação de seu legado musical. Parte 4. Melodias que curam. Um mês após a inauguração informal do espaço musical na igreja, Gabriel acordou com uma sensação estranha de ansiedade. Era um sábado, e ele havia planejado passar o dia inteiro praticando com Cauã, preparando-se para o primeiro concerto comunitário que aconteceria na semana seguinte, mas algo o incomodava, uma inquietação que não conseguia identificar. Tomou café sozinho na cozinha pequena de sua casa alugada, observando pela janela a vida simples de São Pedro do Cerrado acordar. Vendedores de pão passavam com suas bicicletas, crianças corriam pelas ruas de terra, senhoras variam as calçadas. Era um ritmo de vida completamente diferente do que estava acostumado. Mais lento, mais humano, mais real. Por volta das 9 da manhã, seu celular tocou. Era sua secretária executiva, ligando de São Paulo. Senhor Gabriel, desculpe incomodar no fim de semana, mas temos uma situação urgente. Gabriel suspirou. Havia 2 semanas que não se envolvia diretamente nos negócios, deixando tudo nas mãos de sua equipe competente. O que aconteceu, Marina? O grupo japonês que estava negociando a compra da rede de hotéis do Nordeste quer fechar o negócio na segunda-feira. São 800 milhões de reais, senhor. Eles precisam da sua presença pessoal para assinar o contrato. Gabriel ficou em silêncio. Era o tipo de negócio que ele jamais perderia no passado. Representava não apenas muito dinheiro, mas também expansão internacional e reconhecimento no mercado asiático. Senhor Gabriel? Marina insistiu. O senhor está aí? Estou. Marina, remarque a reunião. Proponha para a próxima semana. Eles foram muito claros. É segunda-feira ou nunca. Apareceu outro grupo interessado, americano, e eles vão fechar com quem aparecer primeiro. Gabriel olhou pela janela e viu Cauã caminhando em direção à sua casa, carregando o violão e com um sorriso radiante no rosto. O garoto acenou alegremente quando o viu na janela. Marina, cancele a reunião. Senhor, você me ouviu. Cancele. Diga que não tenho interesse no negócio. Mas, senhor, são 800 milhões. São 800 milhões que não vão me trazer de volta 30 anos perdidos com minha família. Gabriel desligou o telefone antes que Marina pudesse argumentar mais. Pela primeira vez na vida, havia escolhido família acima dos negócios, pessoas acima do lucro. E, surpreendentemente, não sentia nenhum pingo de arrependimento. Bom dia, Gabriel. Cauã entrou na casa com a naturalidade de quem é família. Pronto para o ensaio? Mais do que pronto. Gabriel sorriu, guardando o celular na gaveta. Que tal começarmos com Caminho de Casa? Passaram a manhã inteira praticando na varanda, depois se mudaram para a igreja para testar a acústica com o piano. A Sinfonia do Cerrado estava finalmente tomando forma. Gabriel dominara sua parte no piano, Cauã tocava o violão com maestria crescente e juntos criavam uma harmonia que era mais que a soma de suas partes individuais. Tá ficando incrível, disse Cauã durante uma pausa. O vovô ficaria orgulhoso demais. Você acha que ele aprovaria o que fizemos com a igreja? Tenho certeza. Ele sempre dizia que lugar sagrado é onde as pessoas se juntam para fazer coisas boas. E música é uma das coisas mais boas que existem. Durante a tarde, outras pessoas da cidade começaram a aparecer na igreja. Dona Francisca, a professora aposentada, trouxe sua flauta antiga. Seu Joaquim apareceu com um pandeiro surrado, mas bem cuidado. 3 adolescentes da cidade trouxeram violões caseiros e perguntaram se podiam participar. Claro que podem, disse Gabriel imediatamente. Essa é a ideia. Logo a igreja estava cheia de música. Não uma apresentação formal, mas uma jam session espontânea, onde cada um contribuía com o que sabia. Gabriel se viu dirigindo informalmente o grupo, sugerindo harmonias,
ensinando acordes mais complexos para os mais jovens, aprendendo ritmos regionais com os mais velhos. Era exatamente o que Jonas havia sonhado: música como linguagem universal, unindo gerações e classes sociais numa experiência compartilhada de beleza. Carmen chegou no final da tarde, depois do trabalho, e ficou parada na porta da igreja observando a cena. Gabriel a viu e acenou para que se aproximasse. "Não sei tocar nada", disse ela, hesitante. "Não precisa saber", respondeu Gabriel. "Pode só escutar, ou cantar se quiser." "Não canto bem. Papai sempre dizia que não existe voz feia, só voz sem prática", disse Cauã olhando para a mãe. "Lembra daquela música que você cantava para mim quando eu era pequeno?" Carmen corou ligeiramente. "Acalanto do Cerrado?" "Essa mesmo. Canta para todo mundo ouvir." Relutante, mas encorajada pelo carinho dos presentes, Carmen começou a cantar. Sua voz era doce e afinada, carregada da emoção simples de uma mãe cantando para o filho. A igreja ficou em silêncio total, todos hipnotizados pela pureza daquele momento. Quando ela terminou, houve alguns segundos de silêncio antes dos aplausos espontâneos. Carmen estava com lágrimas nos olhos, surpresa com a própria coragem. "Foi lindo, mãe", disse Cauã, abraçando-a. "Realmente foi", concordou Gabriel. Jonas estaria muito orgulhoso da filha que criou. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel, Carmen e Cauã ficaram na igreja organizando os instrumentos e cadeiras. Havia uma sensação de completude no ar, como se algo importante tivesse se encaixado no lugar certo. "Obrigada", disse Carmen suavemente para Gabriel. "Pelo quê?" "Por tudo isso. Por trazer música de volta para nossa vida. Por cuidar do Cauã como se fosse seu próprio neto. Por ser a família que meu pai sempre quis que você fosse." Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Obrigado por me deixarem fazer parte. O senhor sempre foi parte", disse Cauã. "Só estava perdido por um tempo." Na segunda-feira, Gabriel recebeu várias ligações furiosas de seus sócios e investidores. O negócio com os japoneses havia sido fechado com os americanos, resultando numa perda significativa de oportunidade. Sua equipe não entendia como ele pudera abrir mão de tanto dinheiro. Gabriel ouviu pacientemente todas as reclamações. Depois fez uma reunião por videoconferência com seus principais diretores. "Pessoal, preciso comunicar uma decisão importante. Vou me afastar progressivamente das operações cotidianas da empresa. Vocês são competentes o suficiente para tocar tudo sem mim." "Mas, senhor Gabriel", começou Marina. "Marina, eu construí essa empresa durante 30 anos. Agora quero construir outras coisas que dinheiro não compra." "Como o quê?" Gabriel olhou pela janela de sua casa simples, onde Cauã praticava violão na varanda, e sorriu. "Relacionamentos, família, legado que realmente importa." Após desligar, Gabriel se sentiu mais leve do que se sentia há anos. Estava tomando o caminho oposto ao que trilhara durante décadas, mas pela primeira vez na vida, tinha certeza de estar seguindo na direção certa. Naquela tarde, na igreja, Cauã o surpreendeu com uma notícia empolgante. "Gabriel", a professora da escola perguntou se você não queria dar aulas de música lá. "Aulas de música?" "É, ela ouviu falar do que a gente está fazendo aqui e achou que seria legal ter música na escola também. Não tem ninguém na cidade que ensine instrumento." Gabriel ficou pensativo. Ensinar música para crianças era algo que nunca havia considerado, mas que de repente lhe pareceu perfeitamente natural. "O que você acha, Cauã? Acho que você seria um professor incrível. E assim mais crianças iam aprender a tocar igual a gente. Mas eu não sou formado em música, não tenho diploma de professor. Não precisa de papel para ensinar coisa que vem do coração", disse o garoto com sua sabedoria habitual. "O vovô sempre dizia isso?" Gabriel sorriu. Jonas continuava orientando suas decisões através das palavras sábias que havia plantado na alma de Cauã. "Então vamos conversar com a professora." A escola de São Pedro do Cerrado era pequena e simples, mas bem cuidada. Professora Helena, uma mulher de meia idade com olhos gentis e mãos calejadas de tanto escrever no quadro, recebeu Gabriel com entusiasmo. "Que bom que aceitou vir", disse ela. "As crianças ficaram empolgadíssimas quando souberam que talvez teriam aulas de música. Na verdade, eu não tenho experiência como professor,
mas tem experiência com música. E isso é o que importa. Olha, Sr. Gabriel, essa cidade é pequena e esquecida. Nossas crianças têm poucas oportunidades de aprender coisas além do básico. Música pode abrir um mundo novo para elas. Gabriel olhou ao redor da escola. Paredes pintadas com desenhos coloridos feitos pelas crianças, cartazes educativos caseiros, uma biblioteca pequena, mas bem organizada. Era um ambiente humilde, mas cheio de amor e dedicação. Quantas crianças têm interesse? Umas 15, entre 8 e 15 anos. E instrumentos? Esse é nosso problema. Não temos nenhum. Gabriel sorriu. Mais um problema que sua fortuna podia resolver de forma significativa. Deixe isso comigo. Uma semana depois, um caminhão parou na frente da escola carregado de instrumentos musicais. Violões de vários tamanhos, flautas, pandeiros, um teclado pequeno, até um conjunto de percussão básico. Gabriel havia comprado tudo pensando nas diferentes idades e interesses das crianças. A primeira aula foi um caos organizador delicioso. 15 crianças empolgadas, cada uma querendo experimentar todos os instrumentos ao mesmo tempo, Gabriel tentando estabelecer ordem sem reprimir o entusiasmo natural. Cauã o ajudava, servindo como assistente e tradutor, quando Gabriel usava termos muito técnicos para as crianças menores. Gente, vamos começar devagar, dizia Gabriel, rindo da confusão organizada. Música é como construir uma casa. Tem que começar pelo alicerce. Gradualmente, as crianças se acalmaram e começaram a prestar atenção. Gabriel começou com o básico, ritmo, batendo palmas e pedindo para imitarem. Depois ensinou os primeiros acordes simples no violão para os maiores, melodias básicas na flauta para os menores. Professor Gabriel? Perguntou uma menina de 9 anos chamada Luana. Por que o senhor resolveu ensinar música para a gente? Gabriel parou, tocado pela simplicidade da pergunta. Porque música é uma das coisas mais bonitas do mundo. E coisas bonitas têm que ser compartilhadas. Igual o Cauã compartilha com o senhor? Exatamente igual. No final da primeira aula, as crianças já conseguiam tocar uma melodia simples juntas. Alguns no violão, outros na flauta. Alguns mantendo o ritmo com pandeiros. Não estava perfeito, mas tinha vida, tinha alegria, tinha a magia única que apenas crianças podem trazer para a música. Quando Gabriel saiu da escola naquele dia, sentia-se mais realizado do que se sentia depois de fechar qualquer negócio milionário. Havia plantado sementes de beleza em solo fértil e sabia que elas cresceriam muito além do que podia imaginar. Como foi? Perguntou Cauã, que o esperava na saída. Incrível, absolutamente incrível. Eu sabia que você ia gostar. É bom demais ver gente aprendendo música pela primeira vez. É mesmo. Faz a gente lembrar por que a música é importante. Que é? Gabriel pensou por um momento. Porque ela nos conecta. Com nós mesmos, com os outros, com algo maior que todos nós. O vovô dizia a mesma coisa. Sorriu Cauã. Ele falava que música é tipo oração que todo mundo entende. Caminhando de volta para casa sob o céu alaranjado do cerrado, Gabriel refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. 6 meses antes, era um empresário bem-sucedido, mas solitário, perseguindo sempre o próximo negócio, o próximo milhão. Agora era professor voluntário, músico amador, membro de uma família amorosa, parte integral de uma comunidade pequena, mas significativa. E pela primeira vez em décadas, era genuinamente feliz. O outono chegou a São Pedro do Cerrado com ventos mais frescos e céu de um azul profundo que parecia infinito. Gabriel havia se estabelecido completamente na rotina da cidadezinha. Manhãs dedicadas às aulas na escola, tardes praticando com Cauã na igreja reformada, noites tranquilas em casa lendo ou simplesmente contemplando as estrelas que brilhavam com uma intensidade que nunca vira nas grandes cidades. Era uma vida simples, mas plena de significado. Numa quinta-feira, enquanto organizava partituras na igreja, Gabriel encontrou uma pasta que não conhecia entre os pertences de Jonas. Estava cheia de fotografias antigas. Algumas da infância deles juntos, outras de Jonas adulto com sua família e muitas de Cauã, bebê e criança pequena. Uma foto em particular o impressionou. Jonas segurando Cauã recém-nascido, com uma expressão de amor puro e alegria,
que Gabriel raramente vira no rosto do irmão quando eram jovens. No verso, uma anotação. Cauã, 3 dias, futuro músico da família. Espero que o tio Gabriel possa conhecê-lo um dia. Gabriel ficou olhando a foto por longo tempo, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza por ter perdido tanto tempo. Gratidão por ainda ter tempo para criar novas memórias. O que o senhor está olhando? Cauã havia chegado sem ele perceber. Fotos antigas do seu avô. Olha só você, bebê! Cauã examinou a foto e riu. Nossa, que feio eu era! Você estava lindo! E olha o que seu avô escreveu atrás! O garoto leu a anotação e ficou sério por um momento. Ele sabia que você ia voltar, mesmo quando eu era pequeninho. Como ele podia ter tanta certeza? Porque ele conhecia o seu coração melhor que você mesmo. Mãe sempre fala isso, que às vezes a gente precisa se perder para descobrir quem realmente é. Gabriel guardou a foto cuidadosamente. Mais tarde, iria emoldurar e colocar na estante de casa, junto com outras recordações da família que estava redescobrindo. Cauã, preciso te contar uma coisa importante. O quê? Decidi ficar aqui. Definitivamente. Vou vender meus negócios em São Paulo e me mudar de vez para São Pedro do Cerrado. Os olhos de Cauã se iluminaram como fogos de artifício. Sério? Para sempre? Para sempre. Que demais! O garoto pulou de alegria. Agora você vai ser professor das crianças para o resto da vida? Se elas quiserem me aguentar. Gabriel riu. Claro que vão querer. Você é o melhor professor que elas já tiveram. Naquela noite, Gabriel ligou para sua equipe em São Paulo e comunicou oficialmente sua decisão. Iria vender gradualmente todos os seus hotéis, mantendo apenas o suficiente para garantir uma renda que lhe permitisse viver confortavelmente sem trabalhar. O resto seria distribuído entre seus funcionários mais antigos e alguns projetos sociais. Marina, sua secretária, ficou chocada. Senhor Gabriel, tem certeza disso? O senhor construiu esse império a vida inteira? Marina, eu construí um império de pedra e aço. Agora quero construir um legado de pessoas e memórias. E para isso não preciso de tanto dinheiro. Mas e sua segurança financeira? Gabriel olhou pela janela, onde Cauã e Carmen conversavam animadamente na varanda, planejando alguma surpresa musical para o fim de semana. Minha segurança não está numa conta bancária. Está numa família que me ama e numa comunidade que me aceita. O senhor mudou muito, observou Marina. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. No sábado seguinte, aconteceu o primeiro Festival de Música do Cerrado. Uma ideia que havia surgido espontaneamente durante um dos ensaios comunitários na igreja. Gabriel organizara tudo com a ajuda entusiástica de Cauã, Carmen e outros moradores da cidade. A igreja reformada estava decorada com flores do campo e fitas coloridas. Cadeiras emprestadas de várias casas criavam um ambiente acolhedor para cerca de 80 pessoas, praticamente toda a população de São Pedro do Cerrado, além de visitantes das cidades vizinhas que souberam do evento. O programa era eclético e tocante. As crianças da escola abriram com uma versão entusiasmada de Peixe Vivo, seguidas por Dona Francisca, tocando flauta, uma melodia erudita que havia aprendido na juventude. Seu Joaquim animou a plateia com sambas antigos no pandeiro. Os adolescentes da cidade apresentaram versões acústicas de músicas populares. Mas o momento mais especial foi quando Gabriel e Cauã subiram ao pequeno palco para tocar Sinfonia do Cerrado pela primeira vez em público. Gabriel sentou-se ao piano, as mãos ligeiramente trêmulas pela emoção. Cauã ajeiteou o violão e acenou para o tio-avô, como agora o chamava publicamente. Esta música, disse Gabriel para a plateia, foi composta por meu irmão Jonas Fontes, que muitos de vocês conheceram e amaram. Ele sonhava em ouvi-la tocada aqui, nesta igreja onde começamos nossa paixão pela música quando éramos crianças. A música começou suave, com Gabriel estabelecendo a melodia principal no piano. Era uma composição complexa, mas acessível, que evocava a vastidão do cerrado, a simplicidade da vida rural, a eternidade dos ciclos da natureza. Quando Cauã entrou com o violão, criando um contraponto delicado à melodia principal, a magia aconteceu. Era como se Jonas estivesse ali, tocando através dos dedos de Gabriel, cantando através das cordas do violão de Cauã. A igreja ficou absolutamente silenciosa.
todos hipnotizados pela beleza da música e pela emoção evidente dos dois executantes. Quando a última nota ecoou no espaço sagrado, houve alguns segundos de silêncio total antes dos aplausos emocionados. Gabriel viu lágrimas nos olhos de várias pessoas da plateia, incluindo Carmen, que o observava com uma mistura de orgulho e gratidão. Papai estaria tão orgulhoso, sussurrou ela quando ele desceu do palco. Ele está orgulhoso, corrigiu Gabriel. Tenho certeza disso. O festival continuou até tarde da noite, com música, comida caseira e a alegria genuína de uma comunidade celebrando juntos. Gabriel se viu no centro de tudo, mas não como o rico empresário que era, e sim como Gabriel Fontes, irmão de Jonas, tio-avô de Cauã, professor das crianças, membro da família de São Pedro do Cerrado. Era exatamente onde pertencia. Nas semanas seguintes ao festival, Gabriel notou mudanças sutis, mas significativas na dinâmica da cidade. As crianças cantarolavam pelas ruas as músicas que aprendiam na escola. Adultos que nunca haviam demonstrado interesse por música apareciam na igreja para os ensaios comunitários. Até mesmo o prefeito, um homem prático e pouco dado às artes, comentou que a cidade estava mais alegre desde que a música voltara a fazer parte do cotidiano. Música tem esse poder, observou o padre Miguel numa conversa com Gabriel. Ela desperta o que há de melhor nas pessoas. Jonas sempre dizia isso. Jonas era um homem sábio, e você está honrando bem a memória dele. Gabriel começou a trabalhar num projeto especial, um livro com todas as composições de Jonas, incluindo as letras, partituras simplificadas e as histórias por trás de cada música. Queria preservar o legado musical do irmão e torná-lo acessível para outras pessoas que pudessem se inspirar naquelas melodias carregadas de emoção e significado. Cauã o ajudava, fornecendo detalhes sobre as circunstâncias em que algumas músicas foram compostas e sugerindo arranjos mais simples para músicos iniciantes. Vai ser igual um tesouro, disse o garoto numa tarde, folheando os rascunhos do livro. Um tesouro que todo mundo pode ter. Exatamente. Seu avô sempre quis que a música dele tocasse o maior número possível de pessoas. E agora vai tocar para sempre. Uma tarde de dezembro, enquanto organizavam as últimas partituras para o livro, Cauã fez uma pergunta que pegou Gabriel desprevenido. Gabriel, você sente falta da sua vida antiga? Gabriel parou de escrever e olhou para o garoto. Por que pergunta isso? Sei lá. Você tinha muito dinheiro, viajava para o mundo todo, era famoso. Aqui é tudo pequeno e simples. Cauã, você quer que eu seja honesto? Quero. Eu não sinto nem um pouquinho de falta. Aquela vida era grande por fora, mas vazia por dentro. Esta vida é simples por fora, mas cheia de significado por dentro. E você não se arrepende de ter perdido tanto dinheiro? Gabriel riu. Eu não perdi dinheiro, Cauã. Eu troquei dinheiro por família. Foi o melhor negócio da minha vida. O garoto sorriu, satisfeito com a resposta. Era algo que fazia regularmente agora. Visitas solitárias ao túmulo de Jonas, momentos privados de conversa e reflexão. Sentou-se no banquinho que mantinha sempre ali e olhou para a lápide iluminada pela luz da lua cheia. Oi, irmão, disse suavemente. Vim te contar as novidades. Contou sobre o festival, sobre as crianças da escola que estavam progredindo rapidamente, sobre o livro com as composições de Jonas que logo seria publicado. Falou sobre Cauã, sobre como o garoto crescia a cada dia mais parecido com o avô em sabedoria e bondade. Mencionou Carmen, que havia começado a cantar regularmente nos ensaios comunitários e descobrira ter uma voz linda. Construímos uma família bonita, Jonas, murmurou. Uma família que você começou e que agora eu ajudo a continuar. O vento noturno soprou suavemente, movendo as folhas da árvore próxima e criando um sussurro que quase parecia uma resposta. Gabriel ficou ali por mais uma hora, simplesmente aproveitando a paz daquele lugar que havia se tornado sagrado para ele. Quando finalmente se levantou para ir embora, teve uma sensação estranha, como se não estivesse deixando Jonas para trás, mas levando-o consigo. O irmão estava vivo em cada música que tocava, em cada aula que dava, em cada momento de alegria compartilhado com Cauã e Carmen. A morte
havia separado seus corpos, mas a música os mantinha eternamente conectados. 6 meses depois, numa manhã de primavera particularmente bonita, Gabriel acordou com uma sensação especial. Era o dia do lançamento oficial do livro Melodias do Cerrado, as composições de Jonas Fontes. E também marcava exatamente 1 ano desde que havia chegado a São Pedro do Cerrado pela primeira vez. O evento de lançamento seria na Igreja Reformada, agora oficialmente chamada de Centro Cultural Jonas Fontes, uma homenagem que a comunidade havia decidido prestar ao compositor local. Gabriel havia tentado modestamente sugerir outros nomes, mas foi voto unânime. Jonas mereceria ter seu nome perpetuado naquele espaço que ele tanto amara. A manhã passou voando com os preparativos finais. Carmen havia organizado um buffet com quitandas caseiras, broa de milho, pamonha, doce de leite, café forte do Cerrado. As crianças da escola prepararam uma apresentação especial, tocando algumas das composições mais simples de Jonas. Cauã, agora com 13 anos e crescendo rapidamente, seria o mestre de cerimônias junto com Gabriel. Nervoso? Perguntou Carmen a Gabriel enquanto ele ajeitava as cadeiras pela última vez. Um pouquinho. E você? Também. Mas é um nervoso bom, sabe? Como quando a gente está feliz demais e não sabe o que fazer com tanta alegria. Gabriel sorriu. Carmen havia mudado muito durante aquele ano. Estava mais confiante, mais falante, mais disposta a participar ativamente da vida comunitária. Havia até começado a namorar seu Antônio, o mecânico da cidade, um homem gentil e trabalhador que adorava Cauã e respeitava a memória de Jonas. Papai ficaria tão orgulhoso de ver tudo isso, continuou ela, olhando ao redor da igreja decorada com flores e fotografias antigas de Jonas. Ele está vendo, disse Gabriel com convicção. Tenho certeza disso. Às 2 da tarde, a igreja começou a se encher. Vieram pessoas de São Pedro do Cerrado, das cidades vizinhas, e até mesmo alguns visitantes de longe que haviam ouvido falar do projeto através das redes sociais que Cauã, com a habilidade natural dos jovens com tecnologia, havia criado para divulgar a música local. Entre os convidados especiais estava Marina, a ex-secretária de Gabriel, que havia feito questão de vir de São Paulo para o evento. Ela olhava ao redor com fascínio, claramente impressionada com a transformação do antigo patrão. Você parece 10 anos mais jovem, comentou ela para Gabriel. Me sinto 20 anos mais jovem. Ele respondeu, abraçando-a afetuosamente. O evento começou com uma apresentação das crianças da escola. 15 pequenos músicos, alguns com apenas 8 anos, tocaram Tarde de Chuva, com uma pureza e entusiasmo que emocionaram toda a plateia. Gabriel, sentado na primeira fileira entre Carmen e Cauã, sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Em seguida, Cauã subiu ao pequeno palco para fazer a apresentação oficial do livro. Este livro, disse ele com uma maturidade impressionante, contém 47 composições do meu avô Jonas Fontes. Mas não é só música que vocês vão encontrar aqui. É amor, é saudade, é alegria, é tudo o que faz a vida valer a pena. Ele folheou algumas páginas do livro cuidadosamente diagramado. Meu avô sempre dizia que música é coisa para ser compartilhada. Por isso, toda a renda deste livro vai para um projeto muito especial que meu tio-avô Gabriel vai explicar para vocês. Gabriel se levantou, o coração batendo forte. Havia ensaiado aquele momento, mas ainda se sentia emocionado. Pessoal, começou ele, durante este ano aqui em São Pedro do Cerrado, aprendi que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que conseguimos plantar. Por isso, estamos criando o Fundo Jonas Fontes para a Educação Musical. Ele explicou como funcionaria. Todo o dinheiro arrecadado com a venda do livro seria usado para comprar instrumentos e financiar aulas de música gratuitas em escolas rurais de toda a região. O objetivo era levar para outras comunidades esquecidas a mesma transformação que a música havia trazido para São Pedro do Cerrado. Queremos que cada criança do interior tenha a oportunidade de descobrir a magia da música, disse Gabriel, porque acreditamos que isso pode mudar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Os aplausos foram longos e entusiasmados,
Gabriel viu pessoas limpando lágrimas dos olhos, incluindo o padre Miguel, que havia se tornado um grande amigo e conselheiro durante aquele ano de transformação. A segunda parte do evento foi musical. Gabriel e Cauã tocaram Sinfonia do Cerrado. Já com a desenvoltura de uma dupla experiente, Carmen cantou Acalanto do Cerrado, com uma voz que havia ganhado confiança e profundidade. Os adolescentes da cidade apresentaram arranjos próprios de algumas composições de Jonas. Mas o momento mais tocante foi quando uma surpresa apareceu na porta da igreja. Era Dona Rosa, aos 89 anos, apoiada numa bengala e acompanhada por uma sobrinha. Ela era a avó de Gabriel e Jonas, em cuja casa eles haviam passado tantas tardes da infância criando música. Vovó Rosa! Gabriel correu para abraçá-la, incrédulo. Como você soube do evento? Um passarinho me contou, ela disse com um sorriso maroto, olhando significativamente para Cauã. Não ia perder por nada a chance de ver meus netos fazendo música juntos de novo. Mas Jonas está aqui, ela disse, tocando o peito de Gabriel. E você também está, finalmente. Gabriel ajudou a avó a se sentar na primeira fileira, ao lado de Carmen e Cauã. Era surreal ter ali 3 gerações da família Fontes, reunidas pela música como sempre deveria ter sido. Quero pedir uma música especial, disse Dona Rosa para a plateia. Canção da vovó, que estes 2 pestinhas compuseram para mim quando eram pequenos. Gabriel e Cauã se entreolharam. Era uma música que Gabriel nem lembrava mais, mas Cauã assentiu confiante. Eu encontrei no caderno do vovô, sussurrou ele. Ensaiei escondido. Tocaram a música simples e doce que haviam composto aos 10 e 12 anos para a avó que os criara com tanto amor. Dona Rosa cantarolou junto, lembrando-se de cada palavra, e não havia um olho seco na igreja quando terminaram. Agora sim, disse ela com satisfação. Agora vocês são uma família de novo. O evento continuou até o final da tarde com música, comida, conversas e muito riso. Gabriel se viu circulando entre os convidados, cumprimentando pessoas que haviam se tornado genuínos amigos, recebendo abraços de crianças que o consideravam parte de suas vidas. Marina se aproximou dele no final da tarde. Gabriel, preciso te dizer uma coisa. O que foi? Quando você saiu de São Paulo, todos acharam que você havia enlouquecido. Largou uma fortuna, uma empresa consolidada, uma vida de luxo. E agora? Agora eu entendo que você não enlouqueceu. Você recuperou a sanidade. Gabriel sorriu. Obrigado por ter vindo, Marina. Significa muito para mim. Obrigado por ter me mostrado que existe outro jeito de ser feliz. Quando o sol começou a se pôr, Gabriel se encontrou novamente no cemitério, mas desta vez acompanhado de Cauã, Carmen, Dona Rosa e várias outras pessoas que quiseram prestar uma homenagem final a Jonas. Gabriel colocou o primeiro exemplar do livro sobre a lápide do irmão. Conseguimos, Jonas, disse suavemente. Sua música vai viver para sempre. E vocês também conseguiram, acrescentou Dona Rosa, olhando para Gabriel e Cauã. Conseguiram ser família de novo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Gabriel ficou sozinho na varanda de sua casa, tocando violão sob as estrelas. Era Caminho de Casa, a música que Jonas havia deixado para ele completar. Durante aquele ano, ele havia encontrado o final perfeito para a composição. Um final sobre encontrar o caminho de volta, não apenas para um lugar, mas para si mesmo. Cauã apareceu na varanda carregando seu próprio violão. Posso tocar junto? Sempre. Tocaram juntos na noite silenciosa do cerrado, tio-avô e sobrinho-neto, conectados pela música que corria em suas veias como sangue, por memórias compartilhadas e por um amor que havia superado décadas de separação. Gabriel? Disse Cauã quando pararam de tocar. Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ter voltado. Por ter ficado. Por ser nossa família. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. Obrigado por me terem aceitado. Por me ensinarem o que realmente importa na vida. O vovô sempre dizia uma coisa, disse Cauã, guardando o violão. O que era? Que família não é só sangue, é escolha. Todo dia a gente escolhe amar e cuidar uns dos outros. Ele estava certo. E o senhor escolhe ficar com a gente para sempre?
Gabriel olhou para aquele garoto que havia se tornado o centro de sua vida, para a casa simples que se tornara seu lar verdadeiro, para a cidadezinha que o havia acolhido como filho. Para sempre, disse ele sem hesitação. Então somos família para sempre. Para sempre. Naquela noite, Gabriel dormiu o sono dos justos, sem pesadelos, sem ansiedade, sem a inquietação que o atormentara durante décadas. Sonhou com Jonas, não como despedida, mas como presença constante. Sonhou com música preenchendo escolas rurais, com crianças descobrindo a alegria de criar melodias, com comunidades se transformando através da arte. Sonhou com família, com pertencimento, com propósito. Sonhou com o futuro. Na manhã seguinte, acordou cedo e foi até o cemitério, como fazia todas as manhãs havia meses. Mas desta vez, não foi apenas para visitar Jonas. Foi para agradecer. Obrigado, irmão, disse ele sentado no banquinho familiar ao lado da lápide. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter deixado Cauã no meu caminho. Obrigado por ter me ensinado, mesmo depois de partir, que nunca é tarde demais para voltar para casa. O vento matinal soprou suavemente, movendo as flores que sempre mantinha no túmulo, e Gabriel sorriu. Era a resposta de Jonas, não em palavras, mas em paz, em certeza, em amor que transcende a morte. Gabriel se levantou, ajeitou as flores uma última vez e caminhou de volta para casa. Tinha aulas para dar, músicas para ensinar, uma família para amar e uma comunidade para servir. Tinha uma vida para viver, finalmente, genuinamente, completamente. E em algum lugar, nas melodias que flutuavam no ar matinal do Cerrado, Jonas sorria. 2 anos depois, São Pedro do Cerrado havia se tornado uma pequena atração turística regional. Pessoas vinham de longe para conhecer o Centro Cultural Jonas Fontes e participar dos workshops de música que Gabriel oferecia mensalmente. O livro Melodias do Cerrado estava em sua 3ª edição e o Fundo Jonas Fontes já havia beneficiado dezenas de escolas rurais em 5 estados. Cauã, agora com 15 anos, havia se tornado um músico notável, compondo suas próprias canções e planejando estudar música numa universidade de renome, com uma bolsa de estudos integral que Gabriel havia discretamente providenciado. Carmen havia se casado com seu Antônio numa cerimônia simples e alegre na igreja reformada. Gabriel a conduziu até o altar, orgulhoso de poder exercer o papel paterno que Jonas não pudera viver para ver. Dona Rosa, aos 91 anos, ainda visitava a cidade regularmente, sempre com histórias novas sobre os pestinhas que haviam se tornado homens de bem. E Gabriel? Gabriel havia encontrado algo que todo o dinheiro do mundo não pudera comprar. A certeza de que sua vida tinha significado, de que havia deixado o mundo melhor do que encontrou, de que amor e música eram, sim, as forças mais poderosas do universo. Todas as tardes, pontualmente às 3 horas, ainda podia ser visto caminhando em direção ao cemitério, violão na mão, para a conversa diária com o irmão que havia reencontrado tarde demais, mas ainda há tempo de descobrir que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. E nas noites estreladas do Cerrado, quando o vento soprava suavemente entre as árvores, os moradores de São Pedro do Cerrado juram que podiam ouvir 2 vozes tocando junto, uma que todo mundo conhecia, outra que apenas alguns se lembravam. Eram Gabriel e Jonas, finalmente em harmonia perfeita, provando que algumas melodias são eternas e que família é a música mais bonita que existe. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar suas impressões. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde demais para voltar para casa e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. A música continua e sua história também.